Em uma prisão de nova geração, os detentos vivem como se fossem livres, mas são submetidos a experimentos com seres humanos. Os cientistas tentam encontrar uma substância que tornará o mundo perfeito. Mas e se você tiver que sacrificar tudo o que ama para conseguir essa mudança? Assista a recontagem fantásticas feitas por fãs dos filmes. O filme começa em uma sala com janelas espelhadas. Um homem chamado Rei está sentado em uma cadeira. Do outro lado do vidro, o cientista Steve Abnesti explica que Rei é um voluntário na prisão Spideread, onde são realizados experimentos sobre os efeitos de várias substâncias em seres humanos. Ele pede permissão ao sujeito para injetar nele a droga G46, com o que Rei concorda. Steve realiza manipulações em seu telefone celular e o homem recebe a dose prescrita. O cientista conta a ele anedotas engraçadas que fazem o homem rir. Mark Verlaine, assistente de Steve, também conta a Rei os fatos habituais, mas o homem não consegue conter o riso. Os cientistas concluem que a droga funciona. No dia seguinte, Steve vai à prisão Spideread, em uma ilha remota. Ele usa seu smartphone para entrar pela porta da frente. Um detento chamado Jeff é acordado pela voz de Steve no alto-falante. Um cientista o convida para experimentar algumas drogas. Com os olhos vendados, o homem é levado de barco até o local do experimento. Steve sugere que Jeff tome a droga N40, e ele aceita. Após remover a venda, o homem fica impressionado com a beleza do mundo ao seu redor, que se torna incrivelmente luminoso sob o efeito da substância. Jeff então conversa com outra detenta, Lizzie, e lhe conta sobre seu dia. Ele diz que tudo o que viu, de flores a montanhas e canos de fábricas, parecia incrivelmente belo e inspirava sentimentos de amor. Naquela noite, em seu quarto, Jeff relembra como foi parar na cadeia depois de relaxar em uma festa com os amigos e a namorada. Embriagado, ele optou por dar uma volta de carro com uma companheira, que acabou colidindo com uma árvore. Ao cochilar, ele percebe que está usando um dispositivo nas costas para injetar drogas em seu corpo. No dia seguinte, os cientistas continuam testando a droga N40 na sala de experimentos, envolvendo Jeff e uma presidiária chamada Ritter. No início, o relacionamento deles não tem sentimentos românticos, mas, quando a droga é administrada, eles não se retraem e fazem amor apesar de serem observados. Depois disso, Jeff e Ritter confessam seu amor um ao outro. Os pesquisadores ficam encantados com os resultados, o que leva Steve a pedir a Mark que monitore a duração dos efeitos do amor induzido. Abnesti explica que os amantes reproduzem involuntariamente as ações um do outro, repetindo as mesmas frases, coçando-se ao mesmo tempo, etc. Em seu tempo livre, Jeff continua a se comunicar com Lizzie, mas não conta a ela o que aconteceu. No dia seguinte, os cientistas repetem o experimento. Dessa vez, em vez de Ritter, eles escolhem Sarah, uma mulher idosa, para quem Jeff olha com certo desgosto, mas assim que recebem uma dose dupla de N40, suas mentes ficam novamente livres de todas as restrições. À noite, Mark reconfigura o dispositivo nas costas de Jeff, atualizando as cápsulas com as substâncias usadas no dispositivo. O cientista adverte o homem a não tocar nos dispositivos de outras pessoas e a não deixar que elas toquem no seu, pois uma dose desregulada de qualquer substância pode ter consequências irreversíveis. No experimento seguinte, Steve leva Jeff para uma sala do outro lado do corredor, onde Ritter e Sarah estão presas. De lá, ele também observa outra sala, onde um homem chamado Dave ingere comida avidamente, sentindo fome constante. Os cientistas dizem a Jeff para ignorar Dave e lhe atribuem uma nova tarefa. Ele deve decidir qual de suas ex-companheiras receberá uma injeção de Darkenflox. Lembrando-se do medo e da ansiedade associados à substância, Jeff se recusa a fazer mal a qualquer pessoa. Finalmente, as mulheres são liberadas e o experimento é cancelado. Ele passa a noite novamente com Lizzie, para quem ele prepara um presente de Natal surpresa. No dia seguinte, Jeff se encontra novamente na cadeira da sala de experimentos. Hogan, um enorme prisioneiro coberto de tatuagens, entra. Jeff se lembra de seus experimentos anteriores com garotas e fica horrorizado. Ele pede aos cientistas que abandonem o experimento. Steve diz que não haverá romance hoje e eles logo são liberados. Jeff percebe que um de seus ex-colegas deve agora decidir qual deles receberá a injeção de Darkenflox. Furioso, ele se volta para Steve, e Ritter confirma suas suspeitas. Steve ressalta que as regras são definidas por um comitê e o lembra de que,
Apesar de seus privilégios, um sujeito experimental pode retornar a uma prisão comum a qualquer momento. Jeff se arrepende de ter quebrado as regras e pede desculpas. À noite, Steve também usa um dispositivo como suas cobaias para injetar N40 em si mesmo e sentir uma onda de emoções positivas. Antes do próximo experimento, Steve pede a Mark que troque as cápsulas do dispositivo. Jeff chega mais cedo dessa vez e o vê. Steve informa ele que o comitê insiste que o experimento seja repetido. Eles ordenaram que um de seus colegas receba uma injeção de Darkenflox e que a reação de Jeff seja monitorada. Jeff não quer participar de tal experimento. Steve explica que todos os presentes não chegaram à prisão por acaso, eles são criminosos convictos. Mas Jeff não está convencido e pede ao cientista que ligue para o comitê e peça que suspendam o experimento. Steve concorda e sai da sala. Em vez de ligar, o cientista vai até a cozinha, onde conversa com Lizzie. De volta à sala, ele diz que o comitê ameaçou retirar Jeff do programa e mandá-lo de volta para a prisão se ele se recusar. Finalmente, o homem concorda e uma injeção de Darkenflox é ativada no dispositivo de Ritter. A garota sucumbe ao pânico e ao medo, o que leva os cientistas a documentar os comentários de Jeff enquanto ele relata os eventos na outra sala. Ritter começa a se debater na sala aterrorizada, gritando por socorro. Os cientistas chegam à conclusão de que os comentários de Jeff não têm nada a ver com romance. O experimento está prestes a terminar, mas, nesse momento, a garota bate as costas contra a parede e danifica o dispositivo, que começa a injetar substâncias em seu corpo de forma incontrolável. Ritter fica descontrolada, quebra um vaso e corta o pescoço com uma lasca. Mark e Steve correm para ajudar a garota, e o líder do projeto tenta trancar seu notebook no escritório, mas, em sua pressa, deixa cair as chaves no chão. Jeff aproveita a oportunidade para dar uma olhada nas anotações de Steve, onde descobre informações detalhadas sobre os medicamentos e a revelação de que a empresa farmacêutica pertence ao próprio Steve Amnesty. O homem percebe que o cientista não está mais atrás do vidro, pega as anotações, fecha a gaveta da escrivaninha e joga as chaves no chão. O líder do projeto recolhe suas coisas, desavisado. Após a morte de Ritter, Steve avisa Mark para não deixar que ninguém fora da prisão saiba do incidente. Começam os testes com Lizzie. A primeira experiência da garota é o conhecimento do Darkenflox. Após o procedimento, ela inicia uma conversa com Jeff, expressando seu ceticismo sobre a suposta superioridade do Spideread. As palavras diretas de Lizzie forçam Jeff a se abrir com a garota. Ele revela a ela que não apenas seu amigo estava no carro com ele durante o acidente, mas também sua namorada, que morreu naquela noite. Lizzie abraça Jeff, eles se beijam e passam a noite juntos. Uma noite, Lizzie e Jeff estão relaxando na cozinha quando Steve entra. O cientista pega o que precisa e sai, desejando-lhes boa noite. O casal, ambos ao mesmo tempo, lhe deseja o mesmo. O cientista então percebe que um relacionamento romântico se desenvolveu entre seus protegidos, e que isso pode ser usado para um experimento. Mais tarde, Steve conta que o comitê pediu a Jeff para administrar o Darkenflox a uma pessoa, com quem ele não tenha tomado o N40. O homem vê Lizzie na sala. Jeff rejeita categoricamente a ideia. Em resposta, o cientista sugere o adiamento do experimento. Quando Jeff começa a sair do escritório, Steve pede ao seu assistente para dobrar a dose de Jeff. À noite, Mark chega para reconfigurar a máquina de Jeff e o homem pergunta sobre a bolha vermelha. O cientista afirma que é um placebo, mas Jeff não acredita. Ele admite que sabe que Steve é o dono da empresa e que não existe um comitê. Ele também acha que a empresa não está interessada na droga do amor N40 e que o estudo principal é melhorar a substância vermelha B6. Steve e Jeff retomam o experimento. Mark está fora do escritório por licença médica. Lizzie concorda em tomar a droga, mas Jeff se recusa, o que enfurece Steve. Steve exige que a garota lhe diga por que está na cadeia. Lizzie confessa que deixou o bebê no carro por 3 horas no verão, o que resultou na morte da criança por causa do calor. A dor de perceber o que aconteceu com a filha continua sendo uma agonia indelével para Lizzie. Steve observa enquanto Jeff manipula o telefone e aumenta a dosagem da substância. De repente, o cientista sente medo e pânico, percebendo que Mark substituiu sua droga pelo Darkenflox, misturando-a em vez de injetá-la no sistema de Jeff. Ameaçados pela polícia, Mark e Jeff vão para o centro de pesquisa. Enquanto Steve é atormentado pelo Darkenflox, Jeff revela que descobriu a verdade.
O cientista não queria estudar as emoções de alegria ou felicidade. A principal droga B6 subjuga as pessoas, forçando-as a fazer o que lhes é ordenado. Jeff remove a droga do medo e alimenta a máquina do cientista com uma substância que subjuga sua vontade. Sob o efeito dessa substância, Steve responde a todas as perguntas que lhe são feitas. Steve admite que o objetivo deles era fazer com que o homem obedecesse completamente a todas as ordens. Eles queriam testar se Jeff agiria contra seus sentimentos. O cientista justifica seu ato com o fato de que, se o experimento fosse bem-sucedido, seria possível fazer com que as pessoas trabalhassem para o bem da sociedade. No entanto, o cientista considera que isso não importa mais, já que o B6 não funciona. Jeff não injetou a substância em seu amante. O prisioneiro exige que ele conte ao mundo o que aconteceu com Ritter, mas Steve se recusa para não perder a empresa. O cientista começa a rir e, quando o homem pergunta o que provocou essa reação, ele informa que Jeff foi libertado há 7 meses e que o recurso de Lizzie foi aceito há uma semana. Furioso, Jeff agride o cientista e o obriga a destrancar a entrada principal usando seu smartphone. Jeff está prestes a sair do escritório, mas Steve pega uma faca. Quando solicitado a entregar sua arma, o cientista desobedece, pois isso arruinaria a ele e a empresa. Steve ataca Jeff, pega o celular dele e aplica a dose máxima de Darkenflox em Lizzie, causando intenso sofrimento emocional à moça. O cientista destrói o celular para que ninguém possa cancelar o pedido. Jeff ataca o oponente e o esmaga contra a parede, danificando o aparelho. Eles continuam a lutar corpo a corpo. Lizzie se engasga com o cinto e fica inconsciente. Jeff percebe isso e esmaga Steve com alguns socos. O homem pega uma faca e corre para ajudar Lizzie. Ele tira o cinto dela, abre a máquina e joga fora as cápsulas da droga. Os dois homens conseguem fugir do laboratório, mas Steve os adverte pelo para que a fuga deles tornará as coisas piores para os outros. Os criminosos iniciam uma perseguição para impedi-los de fugir. No caminho, os fugitivos encontram Sarah, que Lizzie neutraliza. No entanto, nesse momento, Ray os alcança e começa a agredir o homem. Steve recupera o restante das drogas e foge com elas antes da chegada da polícia. Juntos, Liz e Jeff derrotam Ray, mas são perseguidos pelos outros prisioneiros e escapam pelos corredores do Spideread. Steve consegue chegar ao avião e tenta ligá-lo. O caminho dos fugitivos é bloqueado por Dave, mas Liz o suborna dando-lhe as chaves de uma despensa que contém uma grande quantidade de comida. Eles se escondem atrás das enormes portas de um dos corredores. Jeff e Liz aparecem na doca enquanto Steve liga o avião e decola. Mas, durante o voo, as drogas do dispositivo são injetadas nele, e o cientista começa a sentir os efeitos. Com o N-40 circulando em seu sangue, Steve fica fascinado por uma pequena ilha rochosa e dirige o avião em direção a ela, antes de se chocar contra as rochas. Esquadrões de policiais correm em direção a Spideread em lanchas rápidas. Os prisioneiros conseguem arrombar a porta, mas Jeff e Liz se refugiam em um barco no cais, escapando da polícia que os persegue e deixando-os no escuro. Sentindo uma onda de alegria e felicidade, os fugitivos não podem deixar de desejar que os cientistas tivessem criado uma droga para aliviar sua consciência. Assista a recontagem fantásticas feitas por fãs dos filmes. O que você acha que aconteceria se substâncias como essa fossem desenvolvidas no mundo real? Nós nos esforçamos para fornecer resumos cativantes. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos e impressões sobre o filme nos comentários.